Hoje vou trazer para vocês o react aqui do debate do Boulos versus o Kim Kataguiri. Detalhe, já quero deixar de antemão que eu não tenho nenhum político de estimação. Se eu tiver que apontar os erros aqui, eu vou apontar porque eu não tenho nenhum político de estimação. Porém, eu quero trazer você para uma reflexão em relação a esses políticos aqui do nosso país. Principalmente se você adora aqui algum deles, se você tem algum deles que você realmente apoia aí, que você dá vida aí para divulgar aí a política de alguém. Quero trazer você para botar os pezinhos no chão e analisar muito bem qual que é a real intenção desses políticos aqui no nosso país. Eles estão discutindo justamente sobre a remessa conforme, que é esse imposto abusivo aí que querem colocar em cima, que já colocaram na verdade, né? Em relação às compras aí na Shein, AliExpress, Shopee, compras internacionais, né? Que eu já fiz até um vídeo falando sobre a taxação, inclusive, em compras de até $50, que antes eram aí meio que isentas, né? Só que teriam uma baixa taxa de imposto, que era só o SMS e que vai subir aí. Eu já fiz um vídeo sobre isso, não deixa de conferir aqui no canal. Mas vamos por react, a gente vai assistir junto aqui um pouco do debate, só o começo, porque é muito longo. Eu não quero me estender tanto nisso, mas para mostrar para vocês realmente qual que é o interesse desses caras em relação aí à questão dessa taxação, né? Que eles sempre dizem que a empresa vai pagar, é a empresa que assume, e vocês sabem já, eu já mostrei vídeos aqui que a empresa não assume nada, ela sempre vai repassar aí pro próprio consumidor e a gente sempre vai pagar a conta no final. Mas presta atenção aqui no que ele vai falar. É uma falácia, porque é um discurso demagógico muito fácil chegar e dizer: corta todos os impostos, vamos acabar com os impostos no Brasil. Eu quero ver quem diz isso e explicar pro trabalhador brasileiro que depende do SUS, como é que Cortar os impostos porque vai depender do SUS, né? Quem aqui nunca foi atendido pelo SUS e teve um atendimento ruim? Quem aqui nunca precisou utilizar a urgência e emergência? Como eu já precisei utilizar a urgência e emergência, cheguei 11 horas da noite com o pé torcido de um jogo de vôlei para ser atendido, receber medicação ou colocar um gesso no meu pé, e eu fiquei lá das 11 da noite até 8 horas da manhã do outro dia no hospital aqui em urgência e emergência, e no final eu tive que pagar justamente um serviço particular no outro hospital para poder ser atendido. Menos de 3 horas eu já estava saindo lá com medicamento e com todas as orientações médicas. Então quer me dizer que os impostos que estão sendo retidos está sendo convertido em saúde? Deixa aí nos comentários, você que já passou por uma situação de precisar utilizar o SUS, qual que foi a tua experiência? Deixa nos comentários que eu quero ouvir vocês. Às vezes só sou eu que vivo isso, né? Quem sabe? Vamos ver nos comentários. Mas vamos continuar o vídeo aqui também. que o SUS vai ser financiado se cortar todos os impostos? Eu quero ver quem diz isso e explicar para os pais e mães que dependem de escola pública e creche pública. Porque o discurso anti-imposto ele é demagógico. Novamente, escola pública, creche pública, nós sabemos que o atendimento público é horrível. Eu já precisei estudar em escola pública, sei muito bem como é que é a situação bem ruim, sendo que o Brasil é um dos países que mais arrecada imposto. E como que isso não se converte para a população? Sendo que nós acabamos de utilizar isso todos os dias, né? Serviço público está aí à disposição para a gente utilizar e todos conhecem como que é a qualidade do serviço público. Não é de ontem, não é de hoje, é de muitos anos de arrecadação de imposto que não é convertido para a população brasileira em serviço de qualidade, serviço público. Lógico, ele é fácil, ele soa bem, bonito, mas não para em pé até a terceira linha. O que eu vejo chega a ser assustador que um deputado falar que essa situação prejudica os trabalhadores do Brasil. Ele deve estar falando de outro país. É vocês que devem estar vivendo em outra situação do país, porque realmente, quando você vai ver a taxa que querem cobrar no imposto em cima das compras internacionais na Shopee, AliExpress, realmente vai atingir ao brasileiro, vai atingir ao trabalhador brasileiro que trabalha 8 horas, às vezes mais, para poder comprar um item, cara. Às vezes um mouse, ó, que você vai comprar mais barato na AliExpress, você compraria agora, né, com a remessa conforme você não compra tão barato assim mais, e aí você ganha o salário mínimo, como que você vai comprar isso? Sendo que o imposto vai ser alto, você já não tem quase nada de dinheiro. Antes as pessoas já não conseguiam nem comprar o objeto que já era barato. Agora com esse imposto em cima, como que vai conseguir comprar? Como que isso não atinge o trabalhador brasileiro que ganha pouco? Realmente vai atingir o cara mais pobre.
É óbvio. É isso que vocês querem. Aí eu pergunto, em que realidade vocês vivem? Mas eu já mostro em que realidade eles vivem. Vamos continuar vendo. O que mais afeta os nossos trabalhadores é essa concorrência desleal. Concorrência que, me desculpe, que câmbio é que você está falando mesmo? Você está falando que é... Concorrência desleal que ele fala em relação justamente ao que todos também dizem, das empresas brasileiras produtoras que não conseguem competir com um e-commerce como AliExpress, Shopee e Shein. Acredito que, na verdade, melhoraria essa questão de concorrência desleal se o sistema tributário brasileiro fosse melhor e não incidisse tanto imposto na importação. Porque a maioria dessas empresas, Magazine Luiza, qualquer outra empresa que você conhece de departamento, elas importam coisas da China. Principalmente ali no e-commerce delas, se você procurar, você vai achar produtos que são importados da China. E é óbvio que eles vão pagar impostos altos, porque a questão tributária no país é muito alta. E é claro que eles repassam isso para o consumidor final. Ele passa a pagar mais caro. A população brasileira foi em busca desses sites justamente porque não é burro, né, meu? Você olha no site aqui no Brasil, tá o dobro do preço. Eu olho no AliExpress, tá muito mais barato. É óbvio que eu vou optar a comprar no AliExpress. Eu não quero pagar esse imposto. Quem que quer pagar esse imposto em cima desse produto? Ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar. E é óbvio que a empresa também não. É tanto que ela repassa esse imposto para o consumidor final. Desleal é a forma como nós brasileiros somos tratados nesse país com essa arrecadação de imposto. Isso é desleal. Pra gente arrumar a casa e depois esperar para disputar e deixar solto. Você tá falando que é para destruir a indústria, destruir o comércio, destruir o varejo, destruir as sacoleiras. Tá acabando. Quem destrói o comércio são vocês mesmos. Quem destrói o comércio é a própria política brasileira. Quem destrói o comércio é a própria tributação que as empresas têm aqui no país. Em vez do governo colocar um imposto em cima desses e-commerce como AliExpress, Shopee e Shein, por que eles não diminuem o imposto que as empresas aqui têm, essas empresas de varejo, pagam para poder trazer esses produtos para vender no Brasil? Por que não acontece isso? Porque é óbvio, o governo ele não produz nada. E é óbvio que a arrecadação sempre vai favorecer o governo. Ele não produz nada. É óbvio. Quem produz? É a população brasileira. É óbvio. Anda com a indústria do Brasil, tá acabando com o comércio, tá acabando com as sacoleiras. Eu cheguei numa feira livre do interior, no meu estado, que é Bahia, Feira de Santana, e lá o pessoal reclamando, sabe de quê? Essa confusão aí com a Shopee e com a outra da China vai acabar com a gente. Pra fazer... Ninguém aqui é contra o e-commerce, não teve nenhum deputado aqui dizendo que é contra o e-commerce. Ninguém é contra o e-commerce. O que nós somos contra é a deslealdade, que tá acabando com o nosso varejo, que tá acabando com o nosso emprego, que tá acabando com a nossa indústria. Bem, eu não vou continuar assistindo o vídeo. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o vídeo completo, onde o Kim Kataguiri explica essa situação. Mas olha que interessante, se a gente vier aqui, eu vou pegar justamente aqui o Guilherme Boulos, que é do PSOL, né? Nós conhecemos, a maioria das pessoas conhece aqui o Guilherme Boulos. E olha só, vamos ver em que situação essa galera vive, né? Lembra que eu falei qual é a situação que eles vivem, que é diferente da maioria dos brasileiros, né? Nós temos aqui, na Câmara dos Deputados, para ninguém vir falar besteira aqui e achar que eu tô pegando um site aleatório, é informação da própria Câmara dos Deputados. Vamos descer aqui, onde você vai ter todas as informações do Boulos, né? Você tem tudo relacionado a ele, quais são os cargos atuais em liderança, aqui as propostas legislativas, né, da autoria dele, votações nominais, os discurso em plenário que ele já deu. Nós temos aqui várias informações, né? Quais são as frentes parlamentares, gastos e recursos de 2023, nós temos aqui a cota parlamentar que ele tem, o percentual gasto aqui, nós temos um gráfico mostrando, né, 305 mil reais gastos, né, e nós temos aqui o tanto que ele não gastou ainda, que é o não utilizado, que é 80 mil reais ainda, né, não gastou. Nós temos o gasto mensal, esse gráfico que mostra, verba do gabinete dele, né, quanto que ele já gastou, 899 mil reais, e o mais interessante aqui, salário mensal bruto. Eu vou clicar aqui para vocês verem uma informação bem interessante. Quando você vem ver aqui, ó, o salário dele em 2023, olha só, 2 de fevereiro, mês 2 no caso, né, fevereiro, olha como vem aumentando esse salário, né? Nós estamos agora no mês 9 aqui, a apuração, né, do salário dele, olha só o valor, de 39.293 saiu para 41.650.
41 mil reais. Quem é o cidadão brasileiro que vive essa situação? É óbvio que ele não vai reclamar de ter que pagar mais caro na Shopee, AliExpress, etc. Porque ele não precisa comprar em AliExpress, ele não precisa comprar em sites internacionais, ele não precisa ir atrás dessas bugigangas que a gente vai no AliExpress, porque, cara, com 41 mil reais é só sendo muito burro mesmo pra pegar e ficar lascado com o dinheiro que você recebe. 41 mil reais, cara, é um dinheiro grande, cara. A maioria da população brasileira não ganha nem um salário mínimo direito. Tem muitas pessoas que estão aí ralando para conseguir ganhar um salário mínimo aqui no Brasil. E olha quanto que é o salário de um deputado aqui no nosso país. 41.650, né? E aí é que eu pergunto, qual a situação que vocês vivem, né? Vocês que são políticos e que estão lutando para que realmente esse imposto venha reincidir em cima aí das compras internacionais, que lutaram para que isso aconteça, né? Porque realmente remessa conforme tá aí rodando já no AliExpress e eu já fiz o vídeo mostrando inclusive a simulação de você fazendo uma compra no AliExpress e 92% em cima 92% em cima do valor total para compras acima de $50. Cara, realmente, qual a situação? É uma bolha que vocês vivem, né? Porque vocês não sabem, vocês não conhecem a situação do brasileiro para poder falar alguma coisa. Quem conhece a situação do brasileiro e o tanto que ele paga em imposto é o próprio brasileiro. A vivência de ir para um SUS e ser atendido é o próprio brasileiro. A situação do brasileiro, quem vive é o próprio brasileiro. Ponto. Realmente, a maioria dos políticos vivem em uma bolha onde eles não necessitam aí de atendimento. Presta bem atenção nisso aqui, passaporte diplomático, ele possui. E olha só, deputados têm direito a passaportes diplomáticos para si e para os seus dependentes. Os passaportes diplomáticos dispensam a retirada de visto de entrada em alguns países. Agora me diz isso. Tenta tirar um visto para tu ir para qualquer outro país, para os Estados Unidos, que seja. Você vai ver a burocracia que você vai ter, o quanto que você vai pagar para isso, e eles têm aí passaporte diplomático. Então, meus amigos, o que eu quero dizer com isso tudo? A vida que um político tem aqui no país, no nosso país, no Brasil, é uma vida que não condiz com a realidade do brasileiro. Então, como que eles podem realmente achar que o imposto que vai ser aplicado numa compra dessa, que é compra de bugiganga, a gente está comprando bugiganga no AliExpress, são produtos que muitos deles não duram muito tempo, são produtos baratos, né? Mas que é muito melhor comprar lá do que pagar uma fortuna no mesmo produto, na mesma bugiganga que a gente vai comprar no Brasil. E é óbvio que o brasileiro sempre paga a conta no final. Você paga a conta a utilizar um serviço público, você paga um imposto alto a abastecer o seu carro com a gasolina do posto ali, que é altamente cara, e aí você ainda paga imposto na hora de querer comprar um produto aí para o seu uso, importar esse produto através do AliExpress para pagar um pouco mais barato, você ainda paga mais imposto agora com remessa conforme. Então, de fato, eles não entendem da situação do brasileiro e é esperado que eles não venham entender mesmo, porque eles vivem uma bolha totalmente diferente, um salário que dificilmente um brasileiro vai conseguir ganhar esse dinheiro aqui. O brasileiro, às vezes até o brasileiro médio não consegue chegar nesse valor mensal, quem dirá o pobre. E fica aí o meu vídeo para vocês entenderem, de fato eu não tenho aqui rabo preso com nenhum político, se tiver que apontar os erros eu aponto mesmo, para que vocês possam conhecer e sair dessa bolha que a internet criou na cabeça de muitas pessoas de que político vai ajudar alguém aqui. Claro que não, é óbvio que não, é tanto que muitas pessoas vivem em função de querer um dia se tornar político para poder ter essa vida dessa bolha aqui que eles vivem. Bem, deixa aí nos comentários qual a tua opinião em relação a isso. Você acha que tá certo eles cobrarem, né, eles aplicarem cada vez mais impostos no nosso cotidiano, no dia a dia? Você acha correto o remessa conforme? Deixa aí nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês aqui. Nos vemos aí no próximo vídeo, um forte abraço, valeu, tchau.